Análise internacional do Now, agora com o analista político Eduardo Batista Correia, já está connosco aqui. Bom dia, Eduardo. Começando pela Venezuela, a Corina Machado, contra as recomendações do próprio Instituto Nobel, quis oferecer a medalha a Donald Trump. O que é que isto pode significar? Vamos encontrar a situação. Corina Machado é representante, é líder da oposição venezuelana que supostamente ganhou as eleições. Esperar-se-ia, quando a detenção de Nicolás Maduro, que Donald Trump, que os americanos entregassem ou fizessem, no fundo, as diligências necessárias para entregar o poder a Corina Machado, ou pelo menos à oposição. O que aconteceu? Pelo contrário, os americanos, no fundo, Donald Trump decidiu entregar o poder à vice-presidente Nicolás Maduro, contrariamente àquilo que tinham sido as demonstrações das suas preocupações relativamente à democracia da Venezuela e ao tráfico de droga da Venezuela, e aquilo que, saltando por cima dessa matéria toda, aquilo que importa a Donald Trump é o petróleo venezuelano. E, portanto, Corina Machado e a oposição venezuelana percebeu muito rapidamente que as intenções de Donald Trump nada tinham a ver com a reposição da democracia na Venezuela e da verdade eleitoral na Venezuela, mas sim interesses económicos que mais facilmente seriam, no fundo, obtidos pelos americanos com a vice-presidente de Nicolás Maduro. Dito isto, Corina Machado tenta todas as vias para, de algum modo, ganhar a simpatia de Donald Trump e tentar que Donald Trump, no fundo, vire a sua diplomacia para apoiar, efetivamente, a oposição venezuelana, uma vez mais sublinho, que ganhou as eleições. Ora, sabemos que Donald Trump teria gostado de ter recebido o Prémio Nobel da Paz, coisa que os noruegueses não lhe entregaram, porque, evidentemente, Donald Trump não tem condições para ganhar o Prémio Nobel da Paz. Donald Trump tem muito mais permitido e fomentado a guerra do que a paz. Corina Machado, numa ação absolutamente diplomática extrema, voluntariou-se para entregar, porque sabia que dessa forma vai influenciar positivamente Donald Trump, o seu prémio, a sua medalha. Só uma pessoa muito mal formada aceita um prémio que foi entregue a outro, nomeadamente quando estamos a falar do Nobel da Paz, que, como muito bem a Comissão do Nobel da Paz veio afirmar, é intransmissível. Portanto, Jerónimo, estamos a assistir uma vez mais à forma, quanto a mim, muito pouco honesta, como Donald Trump funciona. E sem surpresas também por parte de Trump, que já conhecemos bastante bem. Isto é, então, uma tentativa de compra de posição à frente da Venezuela? Eu diria que Donald Trump está em controle do que se passa na Venezuela. E, nomeadamente, aquilo que lhe interessa, que é o petróleo. Portanto, apesar de haver muita dificuldade em garantir que há investimento de empresas americanas no petróleo venezuelano, até porque, aparentemente, o custo de obtenção do petróleo venezuelano obriga as empresas americanas a investimentos em capital fixo, a investimentos muito, muito fortes. O que aqui está em causa é a democracia venezuelana, não tanto o petróleo. E esta visita de Corina Machado tem por objetivo garantir, ou pelo menos tentar, que Donald Trump ponha a sua atenção no funcionamento da democracia, que ele tanto falava antes da retenção ou da detenção de Nicolás Maduro. E, portanto, da parte de Corina Machado é uma atitude diplomática, é uma medida extrema, que é, no fundo, entregar um prémio que ela sabe que não deveria entregar, porque, no fundo, é uma distinção pessoal, intransmissível, entregue que qualquer cidadão do mundo gostaria de obter. No fundo, o Nobel da Paz é uma distinção com um conjunto de características muito interessantes. E, no fundo, ela está a fazer isto, apenas e só, para ver se obtém um grau de simpatia de Donald Trump relativamente à implementação da democracia na Venezuela, que passa pelo reconhecimento, que é uma coisa absolutamente normal para todos nós, pelo reconhecimento dos resultados eleitorais, coisa que não aconteceu na Venezuela. Para a história ficará Corina como vencedora do prémio Evidentemente. Nobel da Paz. Aliás, isto é algo que esqueceremos muito rapidamente. Claro. Quem ganhou o Nobel da Paz não foi Donald Trump, apesar de ter andado semanas a pôr o dedo no ar e, no fundo, a afirmar vão-me entregar o prémio Nobel da Paz. Evidentemente que não iriam e evidentemente que não foram. E, portanto, isto é uma forma de Corina Machado dizer, ouça, apesar dos noruegueses não lhe terem entregue o Nobel da Paz, aqui está o Nobel da Paz, que eu muito humildemente lhe transmito. Agora, é uma transmissão fictícia, uma vez que o registro para a história será sempre Corina Machado. Professor, vamos ao Irão. Depois das ameaças militares parecem ter acalmado, surge aqui algum esforço diplomático com novas sanções anunciadas por Trump ao Irão.
Isto significa que o cenário de guerra está afastado? Jerónimo, não sabemos. O que sabemos é que o Irão continua blindado em termos de informação, ou seja, não conseguimos, é muito difícil, com raras exceções, contactar pessoas que estão no Irão e, portanto, a informação que temos do Irão é relativamente duvidosa quanto à sua credibilidade. Donald Trump deveria ter, sim, obrigado os iranianos, portanto, o que o Donald Trump obteve, uma nota prévia, o que o Donald Trump obteve foi o compromisso dos iranianos que não procediam a enforcamentos, a pena de morte, acusando pessoas que estão na rua de violência contra o Estado, de pôr a segurança do Estado... Mas o compromisso por parte da Guarda Revolucionária pode ser questionado. Com certeza, é evidente. Pode ser sempre questionado e pode ser duplamente questionado porque nós temos muita dificuldade em obter informação fidedigna. Não sabemos já das imagens que vimos, quais são aquelas que são atuais, quais são aquelas que saíram cá para fora antes no fundo, do isolamento de informação a que os iranianos estão remetidos. E, portanto, eu diria que nós temos de ter muito cuidado com o que se está a passar no Irão. O que é facto é que o regime dos ayatollahs, o regime dos clérigos, é um regime altamente ditatorial, absolutamente assassino, aliás, como temos visto nas nossas peças ao longo dos últimos dias. E, portanto, era sensato que a comunidade internacional não virasse as costas aos iranianos. Estamos a falar do país com a maior reserva de petróleo do mundo, com a segunda ou a terceira maior reserva de gás. Portanto, é um país que poderia ter um desenvolvimento económico absolutamente fabuloso. Têm sido as mulheres e os mais jovens aqueles que têm estado na linha da frente destas manifestações, deste desejo de ver uma alteração cultural no Irão. É o Irão que tem vindo, ao longo dos últimos anos, a financiar os terroristas da região, os Houthis, o Hezbollah e também o Hamas. É o Irão que tem por objetivo, o Estado Islâmico do Irão, porque o Irão são dois Irãos, é um Estado Islâmico, muito, no fundo, protegido por este regime dos ayatollahs, e é o regime persa. Aliás, é a cultura persa, é a República Persa do Irão. E essa, aparentemente, é aquela que tem a maioria da população, é aquela que tem, no fundo, a verdadeira cultura do Irão. E, portanto, esse objetivo de eliminar o Estado de Israel tem remetido o Irão para um isolamento que passa por um isolamento diplomático, um isolamento económico, um isolamento político. E, portanto, vejo com algum receio esta baixar de guarda de Donald Trump. Sim, aí no Irão é uma causa importante, causa de garantir que os iranianos... Estas são imagens de quem apoia o Estado Islâmico, evidentemente, mas também nas manifestações de rua contra o Estado Islâmico nós já vemos muitas mulheres de véu, o que significa que não são só aqueles que não professam o islamismo que já estão contra os ayatollahs. Portanto, Jerónimo, vamos ter que esperar um tempo mais, vamos ter que observar. O que é facto é que aparentemente as manifestações estão a perder ênfase, as pessoas estão com muito medo, percebem que o Estado não hesita em matar e, portanto, Donald Trump, que já, no fundo, apoiou na Guerra dos 12 Dias os israelitas contra alvos muito específicos, nomeadamente produção de energia nuclear, deixa-nos agora aqui, novamente, com grandes dúvidas sobre aquilo que poderá acontecer no Irão. Professor Eduardo Batista Correia, muito obrigado, bom fim de semana. Um grande bom dia para ti. Obrigado.